Fala, Eric, boa tarde, tudo bom? Bem-vindo aqui ao BMC Market. Boa tarde, Felipe. Obrigado aí a recepção. Estamos chegando hoje na casa. A ideia é trazer um pouco aqui do Congresso, aqui de Brasília, a política sobre a ótica do mercado financeiro. E a gente vai ter muita coisa aqui para falar, muita coisa para trazer e muito conteúdo para os assinantes, para a turma que já segue a BMC já há algum tempo. Ah, maravilha, muito bom. Então, seja bem-vindo e toca o barco aí. Vamos ver o que você vai trazer aqui hoje para a gente. Obrigado, Felipão. Turma, hoje a ideia é a gente abranger já um dos temas mais quentes do mercado financeiro. A gente vai abordar um pouquinho dos caminhos da reforma tributária aqui dentro do Congresso. Estou falando aqui direto do Salão Negro, que é o salão principal do Congresso Nacional. E a gente hoje tem como um convidado o deputado Alex Fontaine. Ele é coordenador da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Eu acho que a presença dele aqui junto com a gente vai trazer um pouco do ambiente de dentro do Congresso, de como estão todos esses debates aqui na casa em torno da reforma tributária. Ele já está aqui presente. Deputado, obrigado pela sua presença. É a nossa estreia aqui, estamos estreando com o senhor e também com um tema sempre muito quente, né? Bem-vindo. Boa tarde, Eric. Obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer e dar boas luzes aqui na reforma tributária e dessa frente que a gente lançou semana passada, né? Isso aí, vou começar então já abordando isso. A Frente pelo Brasil Competitivo recebeu apoio de 200 congressistas aqui das duas casas, é um número bastante relevante. E antes da gente ir direto para a questão da reforma tributária, do que trata essa frente, qual é o foco dessa frente, como vocês vão atuar no bojo aí dessa reforma tributária? O objetivo da frente é atacar diretamente o problema do custo Brasil, que dá como consequência o ganho de competitividade das empresas brasileiras. O Brasil tem um custo próprio, que é fruto de uma série de elementos, desde a burocracia, reservas de mercado, legislação ruim, excesso de regulamentações, problemas de educação que não foca exatamente o que a gente precisa, falta de capacitação, dificuldade de abrir empresa, de fechar empresa, dificuldade de acesso a crédito. Tem uma série de elementos. Esses elementos foram mapeados junto com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do Carlos Alexandre da Costa, junto com o Movimento Brasil Competitivo, e uma série de associações, a BIMAC, a Biquim, a Bitêxtil, a Bividro, que financiaram um estudo, junto com o Boston Consulting Group, para poder saber o quanto que o Brasil tem de custo além dos outros países. O que a gente agrega de custo? Esse estudo apontou um número grande, 22% do PIB brasileiro, 1,5 trilhões de reais por ano, que nós agregamos de custo, não é de valor, é custo, em cima dos bens e serviços que são vendidos dentro do Brasil. Isso tem uma série de consequências, Eric. Quando a gente tem esse custo próprio, o que acaba acontecendo é que a gente também levanta barreiras comerciais para poder, de alguma forma, proteger o nosso mercado interno. Mas é um mercado que nós estamos protegendo que é ineficiente, porque é um mercado que gera seu próprio custo. Agora, esse custo ele não é intramuros, ele não é dentro das empresas, ou dentro das fazendas, né, intraporteira. Ele é para fora. Quem cria esse custo no Brasil é o Estado brasileiro ou grupos de interesse que acabam fazendo com que tenhamos reservas de mercado ou mercados que não estão funcionando adequadamente. A Frente Parlamentar vai ter objetivo específico de ir atrás desse mapa que foi levantado pelo Movimento Brasil Competitivo, com o trabalho da Boston Consulting Group, e nós vamos ter uma agenda legislativa que vai ver as proposições, tanto do Senado quanto da Câmara, e ir atrás disso, junto com o Executivo,
e junto com os empresários, de modo a gente ter uma agenda propositiva para poder combater o custo do Brasil e aumentar a competitividade do nosso ambiente de mercados no Brasil. E falando em competitividade, líder, a gente tem esse tema da reforma tributária aqui dentro da Câmara e depois futuramente pode ir para o Senado. Qual é a sua avaliação? A gente já tem basicamente 10 dias do envio dessa proposta. Desde o início da discussão até hoje, nesses 10 dias, o que o senhor já conseguiu depurar e qual é a sua avaliação sobre essas propostas? E aí a gente tem que dividir. Existe aquela proposta da CBS, que tem uma alíquota de 12%, e tem aquela segunda proposta, que é a proposta que toca na questões de imposto de renda para pessoa física, imposto de renda para pessoa jurídica, e também toca naquela questão dos dividendos. São duas propostas, mas do que você viu até agora, do que foi apresentado e do ambiente que está aqui na casa, qual é a sua avaliação sobre esses dois projetos? O primeiro projeto que mexe na renda, né, seja ele pessoa jurídica, física ou na parte de investimentos, eu não chamo de reforma. Aquele, para mim, é um pacote tributário que tem como objetivo aumento da carga tributária. Portanto, nós vamos atuar em cima disso, porque isso tira a competitividade das nossas empresas. Nós vamos atuar em cima disso, de modo que estejamos no mesmo padrão OCDE, um padrão dos o país que a gente compete mais diretamente, né? O Brasil já tem uma carga altíssima sem esse pacote, que é 34%, que é quando a gente considera o imposto de renda de pessoa jurídica mais a contribuição social sobre lucro líquido. Não faz sentido diminuir 5% do IRPJ e aumentar 20% na distribuição. Ok que nós não distribuímos 20% de tudo que gera de lucro numa empresa, né? Mas mesmo assim é bem desproporcional e a gente aumenta a carga tributária das pessoas jurídicas, do business, né? O corporate tax que a gente chama, tá certo? Então isso nós não entendemos que está inadequado, precisamos fazer ajustes. Na questão da CBS, aí sim a gente poderia considerar uma reforma tributária, mas ela tem que estar num pacote completo, que é o pacote que está lá junto com o Senado, né? O relatório que andou do Aguinaldo Ribeiro, da comissão mista, e eu entendo que a CBS tem que ser considerada como uma etapa e não como uma fatia. Se ela entrar como uma etapa de transição de um pacote maior, terá o apoio. Se ela for uma fatia, do tipo, o governo federal fez a parte dele, agora estados e municípios que se virem para fazer a sua parte, ou que queiram acoplar a CBS, aí nós vamos ter dificuldade e essa conversa tem que ser mais ampla. Quanto à ideia de que esses projetos tramitem rapidamente antes do recesso, eu acho que não cabe isso. Esses projetos têm um impacto muito grande na economia, na competitividade do Brasil, e eles merecem um tratamento, uma discussão maior. O ideal seria uma comissão especial e não um relatório ir direto para plenário. Isso não está sendo apontado até agora. Vamos tentar conversar com o relator e com o próprio o presidente Arthur Lira, porque nós temos que amarrar essa discussão junto com o Senado. Não dá para ser uma discussão única e exclusivamente da Câmara dos Deputados. Uhum. Deputado, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Nascimento. Eu estou aqui nos estúdios da BMC News em São Paulo. O Eric DK teve um probleminha na câmera dele, mas eu tenho algumas perguntas para o senhor que vem aqui do nosso chat, né? A gente está em transmissão ao vivo no nosso portal e também no nosso canal do YouTube, e tem algumas perguntas aqui para o senhor. O investidor FI fala o seguinte: deputado, faz sentido manter alguns investimentos isentos, como CRI, CRA, LCI, LCA, e tributar fundos imobiliários e o FIAGRO? Como que o senhor avalia essa questão? Eu sou da linha de que tudo deveria ser tributado para poder tributar menos o conjunto da obra. Isso é polêmico, eu não tenho a visão sistêmica e clara sobre os impactos dessas aplicações
produtos do agro ou da indústria ou da construção civil, mas eu me incomodo muito quando eu vejo que a indústria acaba pagando uma conta muito alta, o agro paga uma conta muito baixa e a construção civil também paga uma conta baixa. A gente entende que o custo do dinheiro no Brasil é alto e tem que ter linhas de financiamento para essas atividades, de modo que a gente tenha competitividade. Mas, de novo, quando eu comparo o que a indústria tem, a carga tributária da indústria, a complexidade dos impostos da indústria, eu entendo que se todo mundo pagasse, a carga seria menor para todo mundo. O que acontece é que tem certas aplicações que não tem nenhum investimento, e nenhuma tributação. E, no final das contas, elas acabam gerando valor, riqueza, da mesma forma. Falo isso aqui com muita humildade, porque eu ainda vou conversar com outras pessoas para poder ter uma visão muito clara sobre isso. Mas sem ser corporativista e sem ter uma visão só do setor. Quando eu olho, eu quero sempre olhar o conjunto da obra. E o conjunto da obra, eu digo, é o Brasil como um todo. A gente sempre fala que a reforma tributária tem que ter 4 pilares, que é a simplicidade, para poder ser acessível, a neutralidade, para a gente acabar com todas essas distorções, e essa é uma das distorções, quando a gente cria fundos que não tem, são isentos, você acaba jogando para algum outro, equidade, para que todo mundo pague mais ou menos igual, e transparência, porque a gente não tem nenhuma noção do que paga de impostos indiretos no Brasil. Tá ótimo, deputado. Muito obrigado. Eric, contigo. Voltamos com o Eric aqui. Tá sem som, Eric. Acabou cortando minha conexão. Deu uma cortada no começo seu, Eric. Deu, tá certo, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora, ok? Tá ótimo. Acho que passou uma nuvem aqui no Congresso, acabou cortando o som. Mas, deputado, eu estava num ponto que é a questão de ter 2 propostas que tratam aí da reforma tributária, e a gente sabe que existem dinâmicas aqui e tratativas diferentes dentro do Congresso. Existe a possibilidade dessas propostas andarem em tempos diferentes, por exemplo, avançar o imposto de renda e a CBS ficar para trás, ou vice-versa? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o próprio ministro Paulo Guedes, quando encaminhou essa proposta que trata da questão dos dividendos, disse que colocou ali, não foi com essas palavras, mas sinalizou que tinha uma gordurinha ali e que estava aberto a negociar que não fosse os 20%. Como é que estão esses 2 pontos aqui dentro da casa? Primeiro, com relação ao andamento das propostas, elas vão andar conjuntamente, esse é um ponto. E o segundo, a questão desses percentuais que o próprio Paulo Guedes já sinalizou que pode aceitar uma revisão durante o debate aqui no Congresso. Primeiro, não há vínculo entre as 2 propostas, a não ser que tenha algum compromisso entre Paulo Guedes e o presidente Arthur Lira. Mas eu não vejo vínculo nenhum entre as 2 propostas, portanto elas não precisariam obrigatoriamente andar juntas, a não ser que, de novo, tenha um compromisso. E para mim, assim, CBS tem conexão com a discussão no Senado, então era importante que a gente estivesse conversando junto com o Senado, de modo a gente fazer com que as 2 andem junto e que a CBS seja uma transição, uma etapa da transição da proposta mais ampla que tem que andar no Senado, do qual eu não estou recebendo sinais de que esteja andando. E o imposto de renda, essa questão, são vários pontos, né? Na verdade, lá não é uma coisa isolada, a criação do IVA, lá nós temos de tudo, né? Desde correção da tabela de imposto de renda, temos fundos imobiliários, tem lucros de dividendos, offshore, tem muita coisa lá, tem a questão do come cotas, tem coisa pra caramba. Então lá é uma discussão, acho que independente, e que eventualmente pode andar mais rápido do que a CBS. Esse é o meu sentimento. Qual que é a segunda parte da tua pergunta mesmo? É com relação aos percentuais, deputada, porque existem esses percentuais, por exemplo, o dividendo que foi colocado em 20%, tem essa questão também dos fundos, que foi colocado um percentual de 15%, se não estou enganado. Isso pode ser revisto aqui na casa? Tem espaço para ser revisto? Eu acho que há muito espaço para ser visto, eu vou conversar com o relator daqui a pouco. Eu entendo que a gente tem que procurar o benchmark internacional, com quem que a gente compete lá fora, né? Para mim, a tributação
que a gente chama de corporate tax, deveria estar na faixa aí de uns 25%, né, considerando IRPJ e contribuição social sobre lucro líquido, para depois a gente falar em distribuição de lucros e dividendos. Ou diminui-se a distribuição de lucros e dividendos, fala em 10%, e mantém-se esses 29%. Mas eu acho que nesse sentido, a gente não tem que inventar muita história. A gente tem que procurar com quem a gente compete no mundo. Com os Estados Unidos, com a Europa, com os países da América Latina. Vamos olhar como é que é o formato, mais ou menos, a tabela de corporate tax. Inclusive, eu estou com a tabela da própria KPMG aqui, fazendo uma nova análise. O Brasil, hoje, com 34%, já está acima de todo mundo, mas não tem a distribuição de lucros e dividendos. Nós vamos querer dar reequilíbrio? Ok. Então, tem distribuição de lucros e dividendos na Europa, ou boa parte dos países da Europa tem, nos Estados Unidos também, na Argentina também. Então, vamos diminuir o IRPJ de modo a conseguir fazer esse reequilíbrio. A única questão é que quando a gente diminui o IRPJ e não a contribuição social sobre o líquido, a gente também vai acabar diminuindo o repasse para estados e municípios, e isso pode criar dificuldades. Entendi. Essa é uma agenda do Paulo Guedes. A gente, durante esses últimos anos, teve uma discussão muito grande aqui, deputado, da reforma, e a primeira reforma que passou foi até uma reforma que ficou ali naquela comissão mista, que tratou muito da questão do consumo. Agora a gente vê uma inclinação para essa discussão aí do debate da renda, e é interessante que a gente vê o Paulo Guedes capitaneando essas propostas, e vê também o Arthur Lira muito vocal aqui na Câmara, no sentido de que é preciso também olhar para a questão da renda. Qual é o ambiente dentro da casa, tirando esses dois players? Como é que você olha? A oposição é uma bandeira também, já tradicional, essa questão de dividendos, a questão de taxação de fundos, mas quando você olha para o resto da casa, deputado, qual é a mensagem que você passa para quem está nos olhando? Já há uma motivação para se avançar nessas propostas? Há ainda muito tempo para discussão? Como é que você está olhando o passo a passo dessas propostas aqui dentro do Congresso, na parte política? Então, Eric, esse aqui é o ponto. Quando a gente tem comissão, a gente tem um feeling melhor. A gente consegue medir isso, porque você tem discussões, você tem debate e tudo mais. Do jeito que a coisa está sem comissões, né, então é designado o relator, e o relator vai direto para plenário, praticamente. O relator conversa, obviamente, com lideranças, mas a discussão é muito mais fechada, é como se estivesse discutindo com setores da economia e tudo mais. Acaba perdendo muito desse debate e do sentimento, né, do feeling sobre o clima dentro da casa. Eu tenho conversado com algumas lideranças e eles todos têm se colocado que exageraram na mão nessa questão da alíquota de distribuição de lucro e dividendos. Esses 20% seria muito alto. Até um desestímulo muito grande para quem toma risco, para quem contrata, para quem tem que tirar licença, quem tem que comprar terreno, montar uma fábrica e tudo mais. Não faz muito sentido a gente ter uma tributação de 20%, enquanto que uma aplicação financeira hoje praticamente nivelou tudo em 15%. Então, o tomador de risco deveria, nesse sentido, ter uma vantagem, ou pelo menos um equilíbrio melhor. Tudo pode acontecer com o modelo atual, porque, querendo ou não, o governo tem o Centrão se decidir que vai passar alguma coisa, vai passar hoje em dia. Tem como passar. Mas eu acho que vai ter uma grita, né? Eu vejo setores reclamando, a Fiesp reclamando, a própria Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo já se posicionou nesse sentido, de que nós não podemos aumentar demais a carga corporativa das empresas, porque isso estimula demais, e no final das contas, quem paga essa conta também é o trabalhador, porque tem menos emprego disponível. Por que eu vou montar uma fábrica no Brasil se eu posso montar no Paraguai pagando muito menos? Eu posso montar em outro país, no Chile, pagando muito menos, ou trazendo de outros países. Não podemos estragar o ambiente de negócios aqui dentro do Brasil. Um ponto que eu apontei, e que estava em discussões no passado e que não foi colocado agora, é a questão da tabela de imposto de renda, de não se criou uma outra faixa na renda, né? A gente sabe que havia a proposta de criar uma faixa de 37,5% para, ou 37%, não lembro muito bem o número, para salários acima de R$25 mil. Isso acabou não aparecendo nessa reforma,
mas eu entendo que é porque essa alíquota pegaria muito o funcionarismo público, que é o principal, é o principal, as pessoas com mais salário no Brasil, né? Porque normalmente na pessoa, no setor privado, quando o salário é muito mais alto, acaba querendo ter uma pejotização, né? Há outros mecanismos, mas funcionário público não tem isso. Isso é uma coisa que eu vou discutir também. Quer dizer, se o governo quer arrecadação, para ser racional e lógico, teria que criar isso. Talvez ele não tenha mandado para não se indispor com os funcionários públicos, para tentar jogar essa responsabilidade para a Câmara, que também não vai criar. A verdade é essa. Eu vou fazer uma sugestão, mas não vai criar. Pois é, dentro desse debate que iniciou sobre dividendos, deputado, a gente vê uma argumentação muito forte por parte do ministro Paulo Guedes, também por parte de integrantes do time dele, de que é necessário, vamos falar de uma forma bem simples, fazer um caixa com esses 20% para fazer uma compensação nessa questão que trata do aumento da faixa da isenção no imposto de renda. Vai se subir um degrauzinho ali na isenção do imposto de renda, e para tapar esse buraco, porque vão colocar mais pessoas isentas ali dentro, precisa de recursos para não ter desequilíbrio fiscal. De certa forma, pode até combinar com o discurso de alguns aqui dentro da casa, de que é preciso taxar o andar de cima, ao mesmo tempo que, de certa forma, está dando um pouco mais de oxigênio para quem está ali na base da pirâmide. Esse tipo de discurso, deputado, é um discurso para dentro da casa que funciona. Esse tipo de discurso, no momento que a gente está se aproximando já no segundo semestre, uma antessala de uma eleição que a gente vai ver ali em 2022, isso é um discurso que funciona aqui dentro, ou você acha que não são esses argumentos que vão ser os definitivos aqui para se avançar a proposta? O discurso da atualização da tabela de imposto de renda funciona sim. Isso tem apelo popular. E, na verdade, eu diria que é uma justiça, né? Porque a não correção durante 5, 6 anos, como está acumulando agora, é uma verdadeira apropriação indébita, comida pela inflação. Eu sempre falo que é o tal famoso imposto sobre a inflação que no Brasil paga. Seja nisso, seja no ganho do capital. Ganho de capital quando você vende a tua empresa ou vende um imóvel que está dentro da tua declaração de imposto de renda. O governo literalmente mete a mão na inflação acumulada, aí não tem a dúvida. Tem apelo, porque nós estamos falando de uma faixa que não deveria estar pagando imposto de renda. Isso realmente é inaceitável. Talvez o Novo faça até uma proposta, uma emenda aí, de um gatilho automático, todo ano, em vez de ficar acumulando isso. Mas a gente sabe que, pelo perfil salarial brasileiro, a cada 1% que você ganha na base da pirâmide são bilhões de reais que entram a mais de tributos, porque a pirâmide brasileira é muito achatada, né? Então, de fato, o governo ganha demais aí, mas não dá para ficar ganhando esse tipo de coisa. Agora, eu acho que se vai corrigir a tabela de imposto de renda, teria que criar uma faixa no andar de cima. Não sei se o andar de cima vai ser 25 mil, 30 mil, que seja lá em cima, mas teria que criar um andar de cima também. A conta não dá para ficar sendo mandada sempre para as empresas, mesmo que tenha um discurso de esquerda que as empresas não pagam imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Pagam e pagam muito, mas dentro da sua apuração de lucros, né? Aliás, o setor que paga caro pelo dinheiro brasileiro, né? Ninguém aqui se financia barato, a não ser quando tem justamente essas linhas de crédito aí, seja LCI, LCA e tudo mais. Agora, a gente vai tributar ainda mais as empresas? A gente já está numa desindustrialização no Brasil muito grande, principalmente quando fala em indústria, né? Os estímulos são errados, a gente tem que ir ao contrário, o mundo está indo ao contrário. O mundo tributa muito mais a renda e menos as empresas. Ok que com essa mexida que vai acontecer agora, mas não espero que seja 20%, que seja no máximo 10% de tributação, distribuição de lucro e dividendos, a gente tenha, no primeiro início vai ter um aumento de lucro, né, porque ninguém repassa essa diminuição do IRPJ para o produto ou serviço. Depois, com o mercado trabalhando, você vai ter uma diminuição
natural de preço de bens e serviços. Faz sentido isso para mim. Acho que é importante ter uma tributação, distribuição de lucro e dividendos, mas não de 20%, trocando por 5%. Isso acho que é aumento de carga tributária para as empresas, o que é um estímulo errado para o Brasil, um estímulo muito errado para o Brasil. Paulo Guedes falou que tem gordura? Ok, então vamos atrás dessa gordura aí para poder trabalhar. O que não dá é para deixar o Brasil sem, ou piorar a competitividade do Brasil, como nós estamos propondo nesse momento. Ótimo. Deputado, tem uma pergunta aqui no chat do Peter Santana, que eu vou reproduzir aqui para o senhor. Boa tarde, deputado. Pensando até nessa linha de tributação geral que o senhor comentou, seria interessante caminharmos para um tributo único no Brasil? Outra dúvida, essa reforma tributária tem foco também na diminuição da máquina pública? O tributo único, quando ele pergunta isso, sempre tem aquela dúvida se a pessoa está perguntando daquele grande CPMF, aquele negócio sobre movimentação financeira. Aquilo com certeza não, que é o pior de todos os tributos, altamente cumulativo, distorsivo, ele é muito regressivo, é a pior das formas de se tributar. Então aquilo é uma fantasia que o Brasil sempre fica trazendo, vira e mexe, traz, mas que quem entende economia sabe que aquilo é um desastre econômico, não tem nem nada paralelo no mundo, então é uma grande bobagem. Se ele fala num IVA nacional, ok, perfeito, é isso que nós precisamos, como acontece na Europa ou na Comunidade Europeia, e que eu acho que é o padrão OCDE mais eficiente de tributação, onde você tributa efetivamente o valor agregado, ou seja, a geração de riqueza dentro da sua empresa. O Eric, de novo, tinha uma segunda pergunta aí, qual que era? Ele perguntou? Desculpa. Era outra dúvida. Essa reforma tributária tem foco também na diminuição da máquina pública? Então, a diminuição da máquina pública ela ocorre na reforma administrativa. A carga tributária, o Gerardo Marcel fala muito bem, eu concordo muito com ele, que a carga tributária é o tamanho do Estado brasileiro. Se o Estado é grande, inchado, ineficiente, o sistema tributário vai tirar muito do cidadão brasileiro, do gerador de riqueza, e vai tirar a sua capacidade de investimento, capacidade de consumo, vai tirar todas as suas capacidades. E é isso que acontece no Brasil. Então, a reforma tributária, ela não vai diminuir a carga tributária, mas ela pode diminuir bastante o custo do Brasil, o que já é um ganho muito importante para as empresas. Dentro daquela mandala que eu estava falando do custo do Brasil, nós estamos apontando para o sistema tributário brasileiro, que é muito ruim, exige demais das empresas para poder calcular os impostos e pagar impostos, um custo do Brasil de 240 a 280 bilhões de reais por ano. Veja, quem tem empresa sabe que custo vai parar no preço do bem ou serviço. Quem paga custo não é a empresa só perde competitividade com o custo. Quem paga custo é o consumidor brasileiro, que está no mercado fechado, porque nós temos um custo inerente. De novo, esse custo não está intramuros, está extramuros, fora dos muros. É o Estado brasileiro que gera esse custo. E é por isso que nós temos que combater de forma tão contundente e incansável o custo do Brasil. Porque não faz o menor sentido nós, que já somos empobrecidos, e aí a pirâmide brasileira mostra isso, é um país empobrecido, né? 95% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos, em média, desculpa, não é absoluta, é em média, é muito baixo, é um potencial absurdo de ganho. E só tem uma forma de transformar essa gente toda em consumidor, é parar de agregar custo, é agregar valor, é a gente conseguir subir a barra da renda, é a gente ter um Estado mais eficiente e que pese menos nas nossas costas, de modo que a gente tenha um ciclo virtuoso de crescimento e enriquecimento do Brasil. Deputado, o senhor tocou num ponto muito sensível, que é essa questão, a gente está no meio de uma pandemia, e em razão disso as atividades aqui na casa não têm passado pelas comissões, onde a gente consegue acompanhar pela TV Câmara, TV Senado, todo o debate, quem está se destacando para um lado, destacando para o outro, quem defende de um lado, defende do outro. Isso a gente não tem mais, isso a gente está com só o plenário funcionando atualmente, basicamente. Para quem está nos assistindo, para quem tem interesse na questão dos fundos, na questão dos dividendos, na questão do imposto de renda,
Que dicas que o senhor dá para conseguir acompanhar a evolução desse debate sendo para um lado ou para o outro? Para onde que a turma tem que olhar? Quais são os sinais que daqui de Brasília que a turma tem que acompanhar? É uma boa pergunta, viu, Eric? Porque antigamente você tinha mais facilmente. Algumas comissões estão funcionando, né? As comissões que eram permanentes estão funcionando, mas são matérias de menor relevância, não tem muita pegada. CCJ é obrigatoriamente onde as matérias têm que passar. É uma pergunta boa, porque antigamente tinha comissões especiais sobre esses assuntos e conseguia acompanhando o aquecimento. As coisas podem ir muito rapidamente para plenário e com votações relâmpago. Assim, votações de um dia, a medida provisória passa e está votada, e a coisa passou. De fato, é uma boa pergunta, onde é que você consegue acompanhar isso direto. O que tem acontecido são vários grupos financeiros que têm assessores e têm mapeamento direto aqui. Se a pessoa tem aplicações em algum desses grupos, né, ele poderia estar recebendo relatórios por lá. Entendi. Então, olhando para o calendário, esse também acho que é uma outra forma que a gente consegue mensurar aqui o avanço das propostas. A gente, ali no dia 17 desse mês, a gente vai ter o recesso nas duas casas, o recesso no Congresso. Quais são as próximas etapas dessas propostas aqui dentro do Congresso? E na visão do senhor, quando é que deve ser concluída essa votação dessa reforma tributária mínima? E aí vamos colocar as duas propostas, tanto a CBS quanto esse outro pacote de imposto de renda, mais fundos, mais dividendos. O senhor, no calendário do senhor, já para a turma também colocar aí na ponta do papel, como é que você está prevendo aí a conclusão da votação aqui na Câmara dos Deputados? Eu particularmente não acredito que isso vá até o dia 17. Não vai ter que jogar para o segundo semestre. Acho que a matéria é muito importante e vai ter muita resistência nesse sentido. Eu acho que as matérias vão ser outras. Vai ser super salários, vai ser regulação fundiária. Tem a LDO, nós temos que votar de qualquer jeito, e para isso temos que ter a comissão mista de orçamento, né? Senão não entra, e isso vai ser forçado mesmo. Então, eu entendo que essas matérias tributárias, eu não acredito que vão até dia 17, não. Apesar de que já foi falado uma vez pelo próprio presidente Arthur Lira, eu vou ter conversa agora com o relator para poder sentir esse feeling, mas eu acho que essa matéria passar desse jeito é ruim. Eu acho que é muito afogado. O senhor colocou um ponto também que é interessante a turma que está nos assistindo ficar atenta, que é o envio do orçamento aqui para o Congresso. É esse orçamento que deve chegar até o final do mês que vai desenhar o orçamento do próximo ano. E é ali que tem muita briga, ali que tem muita disputa entre a equipe política e a equipe política também do governo, do Congresso, contra o Paulo Guedes. O senhor acredita que a discussão do orçamento, que é um orçamento que vai ser aplicado no ano eleitoral, pode contaminar justamente essa queda de braço que tem em torno de propostas de interesse do governo? E aí, falando especificamente da reforma tributária, você acha que a barra aqui em Brasília pode subir um pouquinho mais na negociação em decorrência da necessidade de votação desse orçamento? Aí é exatamente isso, Eric. Nessa hora do orçamento, todo mundo entra em ação, né? Principalmente aqueles grupos de interesse maior. Pode ser bem eleitoral mesmo, eleitoreiro esse orçamento. Nesse sentido, o ministro Paulo Guedes ele tenta segurar de tudo. Acho que ele a imagem que eu tenho do ministro Paulo Guedes é que ele tentando segurar a represa que quer romper e desaguar, e aí responsabilidade fiscal tomar conta. E ele conseguiu segurar isso por 3 anos, né? Vamos ser bem... Ou seja, por 2, né? Porque ainda não passou dessa vez, mas eu acho que ele vai conseguir também. E isso deve dar frutos bons para os próximos anos, né? Conseguiu congelar salários de servidores por 2 anos, conseguiu a reforma da Previdência, que já também segurou uma boa despesa pública, despesas correntes, né? Vamos falar. Também concursos públicos foram todos congelados, não sei se era para repor agentes de saúde e de segurança,
mas os outros não tivemos. Então, tem toda uma pegada aí, que eu entendo que o Paulo Guedes vai brigar pela responsabilidade fiscal. Não podemos negar como ele é obstinado nesse sentido. Agora, quem vê o orçamento aqui na Câmara vê a fome, a sede que essa turma tem para poder pegar uma parte maior, para poder ter emendas, para poder ter destinações mais, vamos dizer, de interesse próprio. E agora uma pegada mais, talvez, eleitoral. Eu estou no meu primeiro mandato, né? Eu não vivi um ciclo completo. Então, eu não posso passar com tanta experiência como é que isso vai acontecer. Mas, de fato, esse governo tem uma característica um pouco diferente, que ele distribuiu muito menos cargos do que outros governos, mas ele acabou trabalhando com mais emendas. Então, temos que ver como é que vai ser cobrada essa conta agora, nos próximos dias, quando eu fizer a aprovação dessa lei de diretrizes orçamentárias. A gente já está caminhando para o final, mas antes de encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, da turma que tem acompanhado. Ele se identifica como investidor, eu confesso que não tem a sequência do nome, mas é o seguinte, deputado, segundo o Guedes, poucas empresas contam com subsídios sem justificativa clara, que se caíssem, daria para reduzir 10% do IRPJ. O senhor chegou a avaliar os subsídios para algumas grandes empresas? E como é que está esse debate também então, aqui? Seria interessante o senhor colocar para tu. Eu estou na subcomissão dos subsídios tributários, né? A gente estudou isso. Os grandes impactos dos subsídios tributários no Brasil são bombas relógio extremamente difíceis de desarmarem. Então, nós temos subsídios pesados na Zona Franca de Manaus, temos subsídios pesados na cesta básica, nós temos subsídios também relevantes em equipamentos hospitalares, que sejam próteses, que sejam equipamentos, todos eles estão isentos hoje de impostos. E aí nós temos alguns outros subsídios menores, que poderiam ser eliminados, mas que foram feitos investimentos em cima disso. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Alguns estão sendo eliminados, como, por exemplo, o regime especial da indústria química, regime especial do porto, Reporto, Repetro, Reiki, tudo isso está sendo eliminado aos poucos. E ainda tem alguns subsídios, por exemplo, eles consideram como subsídio tributário o Simples Nacional, que paga muito menos impostos e não paga toda aquela parte sobre a folha de pagamento referente às empresas. Mas você fala assim, você vai desmontar o Simples Nacional só com uma reforma tributária ampla, senão você não desmonta. Zona Franca de Manaus, você vai desmontar? Não desmonta também. Subsídio da cesta básica, você vai desmontar? Não dá para desmontar se não fizer reforma tributária. Então tem muita coisa travada numa reforma tributária ampla. Ou seja, essa questão de falar em subsídios não é por empresa, é por uma região, né? Por exemplo, o subsídio na Zona Franca de Manaus, o subsídio conhecidíssimo lá é os xaropes de refrigerante e tudo mais, que geram um crédito muito grande de IPI, que são usados por todas as empresas que tenham uma unidade lá. Por isso mesmo que boa parte das empresas aí, chamadas tubaineiras, né, elas não têm grande chance de sobrevivência, acabam virando empresas muito pequenas, acabam quebrando, né? Porque tem que ter esse mecanismo lá na Zona Franca de Manaus para poder gerar bastante crédito de IPI, para poder abater dos impostos, seja até de PIS e COFINS. Então, como é que se desmonta essa bomba dos subsídios? Basicamente com uma reforma tributária ampla e botando prazo para acabar. Inclusive tem um agora, recente, que o pessoal também estava falando, é o PLP 5, está até na discussão na Comissão de Finanças e Tributação, sobre aqueles subsídios que eram dados para os grandes centros logísticos em alguns estados brasileiros, principalmente aqueles que importavam, o pessoal que fazia trading também, e que queriam terminar, agora quer puxar para mais 15 anos. Mexer em subsídio é algo bem complicado, não é fácil, não. Mas faz sentido. Reforma tributária ampla, para mim faz sentido. Pois é, mas... E reforma tributária ampla, deputado, não está no radar, né? Pois é, mas, Eric, mas por que se cria tantos subsídios? Né? O Rota 2030,
acaba criando tantos regimes? Porque o sistema tributário é tão ruim que a gente tem que ficar criando puxadinho para poder um setor parar de pé. Isso não faz o menor sentido. A gente tem que fazer uma reforma nacional ampla para poder estar em pé de igualdade. Senão a gente fica com um monte de regimezinhos que criam distorções para tudo enquanto é lado. A gente montando planta de automóveis no meio do sertão brasileiro, onde não tem consumidor, não tem matéria-prima, não tem logística, mas tem um belíssimo subsídio tributário. Quem paga essa conta? Todos nós brasileiros. Verdade, deputado. Estamos caminhando para o final. A gente esteve aqui nessa última hora com o coordenador da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Vou deixar o último minuto para o senhor fazer suas considerações finais e agradeço demais a sua presença. Vamos voltar a procurá-lo para dar uma luz sobre esse tema, que é a reforma tributária. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado, Eric. Obrigado aos pessoas ouvintes aí que estão acompanhando. Minha visão é sempre de Brasil como um todo. Acho que a reforma tributária ela tem que colocar o cidadão no centro da discussão, não dá para fazer por setores. A gente não pode se contentar por achar que o meu setor está bem porque eu tenho um subsídio. Isso quem paga a conta é toda a nação. É importante que a gente tenha uma limpeza do sistema tributário brasileiro. De novo, lembrando, simplicidade para a gente ter segurança jurídica, ser acessível e intuitivo. Temos que ter transparência para que todo brasileiro saiba o que paga de carga tributária, principalmente as indiretas. Como é na Alemanha 19%, na Bélgica 21% do IVA e pronto, acabou. Nós temos que ter equidade, todo mundo pagando a sua parte, porque tem muita gente que paga muito pouco e setores que pagam demais estão se desindustrializando de forma precoce, o que não faz sentido. Tá certo? E por último, que eu acabei falando, a neutralidade. Acabar com esses subsídios que acabam distorcendo a economia brasileira, fazendo com que os investimentos vão atrás não do talento e da vocação da região, mas sim atrás de um subsídio tributário, acabando criando esses problemas todos que nós temos. Então é isso que nós temos que ter, uma visão sistêmica de Brasil, uma visão de país, de nação, e não de setores. Obrigado, Eric, e sempre à disposição. Obrigado, Felipe. Voltamos com você, direto do estúdio, aqui de Brasília. Obrigado, deputado, pelo seu tempo, pelo seu tempo aí na agenda, né? Aqui para falar com a gente. Eric, um abraço para você, muito obrigado também. Até a próxima, então.